Sistema Financeiro Nacional. Esse é um capítulo que cai bastante coisa na prova, então a gente tem que tomar bastante atenção porque tem muito conceito também. O primeiro deles está aqui. O que seria o próprio SFN ou o Sistema Financeiro Nacional? Como o próprio nome diz, é um sistema onde estão todos os players no mercado, então a gente tem instituições financeiras, temos as empresas. E um dos principais objetivos, que são dois, mas indo para o primeiro, é a própria intermediação financeira dos agentes chamados de superavitários ou poupadores, que têm o recurso, então eles têm o dinheiro que está marcado aqui, e a gente tem do outro lado os deficitários, ou chamado de tomadores, que são aqueles que tomam empréstimos. Então, pessoas físicas, empresas, às vezes precisam de dinheiro ou para pagar um cartão de crédito ou para se financiar de alguma forma, e eles terão que recorrer às instituições financeiras que são esses agentes que têm o dinheiro. E aqui começa o primeiro grande objetivo, que é intermediar isso. Então, eles precisam criar esse link, como a gente pode dizer, para que as pessoas que precisem de um dinheiro consigam tomar emprestado esse dinheiro. E, obviamente, que esse dinheiro não vai ser de graça. Porque aqui entra o conceito de juros, que é o preço do dinheiro, o custo do empréstimo de um dinheiro ao longo do tempo. Falando rapidinho dos tipos de intermediação, temos uma intermediação de prazo, que é aquela que equilibra, né, os diferentes prazos entre os agentes superavitários e deficitários. E isso acontece porque muitas vezes, quando o tomador procura uma instituição financeira, ele precisa do dinheiro para hoje, né, para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa. Só que a forma como ele vai devolver esse dinheiro nem sempre é em um dia só. Ele vai parcelar, ele vai precisar utilizar outros instrumentos. Então, a gente tem essa questão de casar, né? O sistema financeiro tem alguns instrumentos que vai casar os diferentes prazos entre os poupadores e os tomadores para que haja uma saudabilidade dentro do sistema. Tem intermediação de risco e solvência, que é a própria gestão de risco de crédito, né? Então, o que acontece aqui? Cada pessoa, ela tem um contexto diferente. Tem pessoa que tem renda, tem pessoa que tem dívida, tem pessoa que tem um emprego que paga muito mais e tem uma projeção de carreira, tem pessoas que não querem trabalhar. A própria instituição financeira vai dar ali, vai ter uma análise de risco de crédito para saber se vai emprestar o dinheiro, se vai topar esse risco, se vai emprestar menos, se vai dar mais crédito e por aí vai. E a intermediação estocástica, que é uma análise de probabilidade de ocorrência de sinistros, que é muito mais usada na parte de seguradoras. O sinistro é quando a gente tem, por exemplo, um seguro de um carro, obviamente que a gente não quer que aconteça o sinistro, ou seja, a gente não quer causar um acidente para acionar a seguradora. Isso seria o sinistro. Então, existe uma análise nessa área de seguros e resseguros de probabilidade de ocorrência de sinistros. Por isso, inclusive, que no caso de automóveis, o seguro de homens é mais caro que o de mulheres. E continuando aqui, a gente tem o segundo grande objetivo do Sistema Financeiro Nacional, que é o serviço de gerenciamento de recursos. Ou seja, a gente já viu que o principal objetivo é essa intermediação financeira entre agentes tomadores ou deficitários e agentes superavitários ou poupadores, e a gente precisa de um sistema interno onde essas transações aconteçam de uma forma mensurável, de uma forma segura para todos. Então, são diversos mecanismos que vão integrar esse sistema financeiro, como, por exemplo, um sistema de pagamentos, onde os recursos serão transferidos, onde há arrecadação de tributos, os meios de pagamentos que a gente conhece por usar no nosso dia a dia, cartão de crédito, débito, cheque, custódia de valores, bens e títulos, instituições financeiras ali tem as chamadas clearing houses, né? Então a gente tem a própria B3, que é uma clearing house, tem a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então tudo está envolvido dentro desse sistema. E também, como a gente viu ali, seguros, né, para diferentes finalidades. E agora é legal, para a gente entender um pouco mais desse sistema, um exemplo do nosso dia a dia.
como que o sistema financeiro, como que todos esses instrumentos estão presentes no nosso dia a dia sem a gente perceber. A gente tem aqui o exemplo do Paulo. O Paulo é um vendedor de chapéus. Então, quando ele está pequeno, ele está com essa ideia e ele está começando esse negócio, né, como um microempreendedor individual, etc. A primeira parte do sistema financeiro que ele vai utilizar é o chamado monetário, onde existe aquela questão de como que ele vai pagar os fornecedores, como que ele vai receber os Pix de clientes, como que ele vai pagar boleto, então é uma maquininha. Ele vai ter que utilizar essa parte, né, para fazer até essa intermediação. No caso, ele vai lá e como que ele vai pagar o fornecedor? Provavelmente hoje ele vai fazer um Pix ou alguma coisa do tipo. Então ele está usando nessa parte o sistema monetário que fica no sistema financeiro nacional. E agora a gente imagina que ele começou a crescer. Quando o Paulo começa a crescer, a empresa dele, provavelmente para se manter competitivo com o mercado, ele vai ter que pegar um crédito emprestado. Então, agora ele vai procurar quem? As instituições financeiras, e ele está fazendo o papel do tomador. A instituição financeira é o poupador, o superavitário, que vai emprestar para ele, ele vai pegar linhas de financiamento para poder comprar mais produtos para produzir, vai fazer estoque, e assim ele vai tentar se manter competitivo com o mercado, porque ele está crescendo. Num terceiro momento, ele cresceu mais ainda. E aqui ele pode começar a expandir o horizonte dele. Ele começa a pensar no fornecedor, ele começa a ver, poxa, será que eu não consigo comprar matéria-prima para a produção de chapéu mais barato de fora? Então ele vai ter que usar câmbio, ele vai ter que começar a entrar na parte de importação e exportação para também manter a competitividade e continuar crescendo, já que se ele consegue comprar produto mais barato, ele consegue produzir mais, talvez ele consiga diminuir o preço dos produtos para vender mais em escala, e ele vai ter que fazer remessa de câmbio, obviamente, porque a partir do momento que o dinheiro sai ou entra do país, vai configurar ali uma troca de valores também. E quando ele cresce ainda mais, talvez pegar crédito em bancos não seja mais tão atrativo. Talvez ele já esteja num tamanho tão grande que ele pode começar a acessar o mercado de capitais. Então, a empresa dele pode, num primeiro momento, emitir títulos da própria dívida dele, que podem ser notas promissórias, com um período mais curto de até 360 dias. Então, aí é mais usado para alguma coisa, um investimento mais rápido. Ele pode emitir debêntures, que aí é para financiar um capital um pouco mais longo. E, no último momento, talvez ele possa querer captar o dinheiro chamando sócios para sua empresa. Neste caso, ele teria que procurar instituições financeiras para fazer o chamado IPO, que é a abertura de capital em bolsa. E a partir dessa oferta pública inicial, os investidores interessados vão mostrar o interesse, vão comprar ações e vão se tornar sócios dele. Então, é um dinheiro ali, são opções de dinheiro que ele consegue no mercado sem ter que recorrer a crédito. Então, como a gente viu, nosso sistema financeiro, ele está presente de um jeito ou de outro na vida de todo mundo, porque da mesma forma que o Paulo está vendendo chapéu no monetário, ele está pagando o fornecedor, esse fornecedor também tem uma empresa, já que está fornecendo para ele, e ele vai efetivamente comprar de outras empresas produtos ou serviços, e assim o sistema financeiro começa a funcionar. E agora indo para a estrutura do sistema financeiro nacional, que é efetivamente as partes que caem na nossa prova. Então, a gente tem aqui três definições, né? Teremos no sistema financeiro nacional para operacionalizar tudo isso que a gente viu, né? As intermediações entre poupadores e tomadores, na questão ali de uma PJ como Paulo, e agora a gente vai colocar os conceitos de todos os envolvidos ali. Então, temos os órgãos chamados de normativos. Esses órgãos são os órgãos máximos ali, eles vão criar as regras, vão criar as diretrizes. Então, sempre que a gente estiver estudando essa parte de normativos, o que a gente tem que se atentar muito bem
para fazer qualquer tipo de prova são alguns verbos como disciplinar, fixar, né? Fixar diretrizes, criar regras, criar normas, que é o que está escrito aqui. Então, uma vez que você é a pessoa que está disciplinando, que está criando, e fixando as diretrizes, você vai para um próximo nível abaixo. Você vai precisar de instituições financeiras que fiquem abaixo do seu guarda-chuva e vão fiscalizar se essas normas estão acontecendo. E para isso a gente vai ter a segunda leva ali que fica abaixo hierarquicamente dos normativos, que vão fazer a fiscalização, as normas acontecerem, e eles também vão utilizar os operadores para ajudar nessa execução, né? Então, os supervisores ou executores, eles precisam de instituições financeiras abaixo para operacionalizar, e assim o conjunto dos normativos, mais supervisores, mais operadores, vão fazer tudo isso que a gente viu nos slides anteriores e o sistema financeiro vai funcionar. E a partir disso, dando nome aos bois aqui, a gente tem que se atentar primeiro, né, ao Conselho Monetário Nacional, fazer até um asterisco aqui, porque ele dentro do sistema financeiro é o normativo máximo, né? Ele é a autoridade máxima aqui dentro. Embora a gente veja que em paralelo temos também o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Antes de mais nada, a gente tem que tentar entender muito bem esse fluxo de normativo, supervisor e operador. E todos eles estão no nosso dia a dia. Só que cada um deles vai ter esses papéis que eu já mencionei. Então, os normativos criam as regras do jogo, os supervisores vão ajudar a fiscalizar e executar, e para isso vão se utilizar dos operadores que ficam na última linha. Então, começando com o Conselho Monetário Nacional, ele vai criar as normas para o Banco Central e para a CVM. Então, o Banco Central, ele é um supervisor e fiscalizador de quais operadores que vão ajudar ele. Todos os bancos, instituições financeiras de alguma forma. Então, a gente está falando aqui, ó, dos bancos, das cooperativas de créditos, das financeiras, das corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, né, instituições de pagamentos, consórcios ali dentro, que o banco normalmente tem essas áreas. Então, o que que vai acontecer? O Conselho Monetário criou as diretrizes, criou as regras do jogo. O Banco Central vai ter que fiscalizar e vai executar tudo isso, e para isso ele vai usar esses operadores aqui embaixo. O ponto principal é que a gente tem que entender que ele fiscaliza a instituição financeira em geral. Por que é importante dizer isso? Porque quando a gente vai para a CVM, que é aqui do lado, que a gente está tratando de valores mobiliários, ele está muito mais ligado ao quê? A Bolsa de Valores. Quando falamos de Bolsa de Valores, estamos falando de SAs, ou seja, das empresas de capital aberto. Então, a CVM, ela é responsável por SA. E aqui que começa um pouco da confusão, porque a gente acha que é só bolsa, mas não. A CVM fiscaliza as empresas e as empresas podem emitir debêntures, como a gente viu, que são ativos de renda fixa. Ele vai fiscalizar essas emissões dessas empresas e também as corretoras e distribuidoras de valores imobiliários, porque as corretoras intermediam, no caso, para quando um cliente quer comprar ação num banco, esse banco ele tem que ser um banco múltiplo, obviamente, e tem que ter ali dentro uma corretora, que a corretora intermedia essa compra e venda de ações. Então, o que acontece? O Banco Central ele vai fiscalizar as corretoras e distribuidoras que estão aqui embaixo. E a CVM também, mas a CVM está muito mais ligada à questão dos ativos e valores imobiliários que estão aqui dentro. A gente tem que ter cuidado se a questão discrimina isso, né? Quem está fiscalizando as emissões das empresas ali de valores imobiliários e são corretores e tudo mais. Aí, nesse caso, seria muito mais a CVM. Indo para o outro lado, a gente tem agora o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esse aqui é muito simples. Quando a gente fala de previdência complementar, a gente tem que ligar isso aqui a algo de governo, né, e coisas desse tipo. Então a gente tem a regulação da Previc, que são os fundos de pensão aqui. O que que é um fundo de pensão?
Quando uma pessoa entra numa empresa, pode ser que essa empresa queira fazer um fundo de pensão como uma forma de benefício para quem é CLT, né, para os colaboradores. As mais conhecidas são a Petros, que é da própria Petrobras, por exemplo, mas tem muita empresa que oferece ali um fundo chamado de fechado, um fundo de pensão da própria empresa, onde normalmente ele te dá a opção de pegar um percentual do seu salário e se você coloca esse percentual todo mês, né, ele já sai direto do salário que você recebe, a empresa dobra esse investimento nesse fundo de pensão. Então é uma forma muito interessante de você ganhar bastante dinheiro também. E em contrapartida, a gente tem seguros chamados de privados. Aí a gente está falando muito mais da SUSEP, que seria o supervisor, e o órgão fiscalizador, e vai cuidar de quatro pontos: seguradoras e resseguradoras, as previdências abertas e capitalização. Então, quando a gente procura um banco para fazer uma previdência, um PGBL, um VGBL, a gente está falando muito mais dessa área aqui da SUSEP, do Conselho Nacional de Seguros Privados. Da mesma forma, resseguradoras, da mesma forma, seguros de diversos tipos e também capitalizações. E só repassando que é muito importante, os normativos que criam as normas, quem está embaixo dele, o fiscalizador, o supervisor, eles terão que fiscalizar e executar os operadores. Isso aqui vai ficando mais claro à medida que a gente vai olhando. Agora a gente vai entrar em cada um deles, que vai começar a fazer um pouco mais de sentido. Vamos começar com o Conselho Monetário Nacional, que é o deliberativo máximo do nosso sistema financeiro, como a gente pode ver aqui dentro. Ele vai ser o primeiro. E qual que é a composição atual dele? Essa composição pode mudar de governo para governo. Atualmente é o ministro da Fazenda que vai presidir o Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central e também o ministro de Planejamento e Orçamento. A principal função dele é promover o crescimento econômico e social do país e também a estabilidade da moeda. Isso aqui é super importante porque quando a gente vai para o Banco Central, que é o supervisor que fica abaixo dele, né? Então a gente tem o Banco Central e tem a CVM, que são os supervisores. O que acontece é que o Banco Central tem como função outra estabilidade também. Então a gente pode escrever aqui, ó, estabilidade, só que é estabilidade de preços. A gente está falando de inflação, como a gente vai ver também na parte de macroeconomia. Estabilidade de preços, então, é inflação. E a gente não pode confundir isso. O Banco Central tem como uma das principais funções a estabilidade de preços e o Conselho Monetário Nacional a estabilidade da moeda. Também, o Conselho Monetário Nacional define a meta de inflação. Isso aqui é legal a gente pontuar também para não confundir. Porque o Banco Central, ele define via Copom, Comitê de Política Monetária, a Selic meta, ou seja, a taxa de juros, né? Então, a Selic meta seria do Banco Central. Aqui a gente já começa a ver alguns diferenciais muito importantes, que são muito fáceis de confundir. E é por isso que no começo eu falei que a gente tem que ter muito bem aqueles verbos de quem cria normas e de quem está executando. Tudo que a gente está vendo aqui, Conselho Monetário Nacional, promover o crescimento, é um verbo mais amplo. Definir a meta de inflação, estabelecer a diretriz ou também coordenar a diretriz da política monetária, de crédito e cambial, regulando todo o câmbio interno e externo. Então, o Conselho Monetário Nacional regula e quem vai executar as políticas vai ser o Banco Central. Então, esse verbo faz toda a diferença. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, fixar as medidas de prevenção e correção de desequilíbrios econômicos. Tudo isso aqui é Conselho Monetário Nacional e, como a gente viu, está sempre ali em cima do Banco Central e da CVM, direcionando, fixando as regras do jogo. E agora, quando a gente vai para o Banco Central, tem aqui, como eu falei, aquele diferencial. O Banco Central assegura a estabilidade de preços. A gente está falando de inflação aqui, IPCA. E o Conselho Monetário, que está acima,
é de moeda. Ele não tem vínculos com ministérios governamentais, então tem aquela questão de autonomia e independência que é diferente, né? Ele tem autonomia para fazer o jogo dele, inclusive a gente vai ver também emissão de moeda sem precisar da autorização do Conselho Monetário Nacional. Ele tem essa autonomia. Por que que é diferente a autonomia de independência? Porque, querendo ou não, existe uma dependência, porque ele é um fiscalizador, um executor, mas ele é autônomo quando vai executar o que foi definido pelo Conselho Monetário Nacional. A composição do Banco Central são de 8 diretores que são nomeados pelo presidente da República, mais um presidente com mandato de 4 anos, e aqui é que é legal também. Inicia no terceiro ano do mandato do presidente da República. Então, isso aqui também está ligado com a autonomia que a gente diz. Em termos práticos, por que que isso aqui é importante? Porque assim, imagina que a gente tem aqui um período onde um presidente é eleito, né? Vamos pegar aqui um exemplo normal. A gente começou 2000, vamos para 2001, aqui termina 2002, então 1, 2, 2003, e aqui a gente tem os 4 anos, né? Então até 2004. Vamos fazer até uma outra escala aqui de tempo para ajudar a gente, que vai ser 2005 e 2006. Quando a gente está falando de autonomia, é porque o Banco Central faz a política monetária para assegurar essa estabilidade de preços, que é controlar a inflação. O Conselho Monetário Nacional, que é o normativo, vai definir qual é a inflação que ele quer. A gente está imaginando ali uma inflação de 3% no ano. A gente sabe que naquele ano vai aceitar uma inflação de no máximo 4,5% acima da meta, que é 1,5 para cima, ou 1,5 para baixo, no máximo. Então, se começar a chegar muito perto de 4,5 para cima, o que o Banco Central tem que fazer? Ele tem que definir a Selic meta, ele tem que subir a taxa de juros, né? Então a Selic sobe, porque taxa de juros é custo do dinheiro no tempo. Então, tudo fica mais caro quando ele aumenta a Selic, as pessoas param de comprar e assim ele vai tentar estabilizar a inflação. Da mesma forma, se a inflação está muito baixa, provavelmente as pessoas não estão comprando. Para incentivar, não só pessoas, mas também empresas. Para incentivar isso, ele precisa baixar a taxa Selic para deixar o dinheiro mais barato, financiamento mais barato, e assim ele vai conseguir incentivar as pessoas a comprarem para que a inflação esteja no nível adequado. Mas voltando aqui para o mandato, como que funciona e por que que é autonomia? Porque o pior exemplo é quando, antes de acontecer isso, mudava um governo de uma presidência para outra e automaticamente já trocava o banqueiro central, ou seja, tinha muita influência política em como a política monetária seria conduzida. E para o país isso é péssimo, porque não passa credibilidade para os investidores estrangeiros, para as grandes instituições. Então, a gente fica muito à mercê disso e atrapalha muito o crescimento do país, porque o investimento estrangeiro sempre espera um pouco mais. Como existe, esse descasamento aqui, então imagina que o presidente da República iniciou o mandato dele aqui no ano de 2000, nesse exemplo, ele vai ter 4 anos de mandato se nada acontecer. Ele vai ficar aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos. Então, antigamente, o banqueiro central iniciava junto aqui, né? Entrava um novo presidente, era indicado um novo banqueiro central. Mas agora, esse banqueiro central vai iniciar a partir do terceiro ano do mandato do presidente da República. Então, se a gente está falando que aqui passou 1 ano, 2 anos e três, esse banqueiro central, ele inicia aqui, só que o que aconteceu? Na mudança de governo, havia o banqueiro central anterior e ele continuou. Então, como ele continuou no cargo, aconteceu esse descasamento aqui. A política monetária que estava sendo seguida pelo governo anterior, ela continua na prática acontecendo e vai durar por 4 anos também. Isso vai garantir o quê? Uma certa autonomia, porque o presidente não pode mandar esse banqueiro central embora. E devido a isso, não vai ser um cavalo de pau na nossa economia. Isso dá mais credibilidade, isso dá mais estabilidade para a gente em relação à política monetária. Dito isso, assegurar a estabilidade de preço justamente porque ele conduz a política monetária.
E agora, indo aqui para as outras características, deixa eu apagar aqui só para ficar um pouco mais claro. Então, quais são ali as principais determinações, né? Ele vai fazer cumprir as determinações do Conselho Monetário Nacional em relação às políticas monetária, cambial e creditícia. Lembrando que quem coordena as políticas é o CMN, né, o Conselho Monetário Nacional. Então, o Banco Central ele vai fazer cumprir. E aqui a gente já viu um diferencial nos verbos, né? Determinar, tudo bem, é do Conselho Monetário Nacional, mas determinar a taxa básica de juros é Banco Central, via cupom, como a gente já disse. Ele emite o papel moeda, então aqui é uma coisa de execução, e agora ele não precisa mais de autorização do Conselho Monetário Nacional, ele tem autonomia para fazer isso. Ele vai fiscalizar, autorizar o funcionamento das instituições financeiras, podendo punir. Então, quando a gente está falando dos bancos, das financeiras ali, corretoras, o Banco Central está acima deles. Vai fazer a gestão do sistema de pagamento brasileiro, né? O que é o sistema de pagamento brasileiro? É um conjunto de regras, instrumentos e operações que estão integrados de forma eletrônica e permitem ali as movimentações financeiras no Brasil. Quando a gente falou do Sistema Financeiro Nacional e dos objetivos de gerenciamento, é exatamente isso. O Banco Central está dentro do sistema financeiro, obviamente, e dentro do Banco Central ele faz a gestão desse sistema de pagamento que deixa tudo mais ágil, tudo mais controlado e de forma segura hoje. O Pix é um exemplo mais atual que a gente tem. Ele vai realizar as operações chamadas de redesconto e compulsório. Ele controla o fluxo do capital estrangeiro, porém, se uma instituição financeira ou um banco estrangeiro quiser se estabelecer aqui dentro do país, ele tem que ter autorização do presidente da República. Então, isso aqui é um ponto, é um detalhezinho, mas que é importante também a gente saber, né? Uma coisa é controlar o dinheiro do estrangeiro que está entrando, a outra coisa é um banco estrangeiro querer entrar no país para criar ali uma sede, enfim. E o ponto principal também de política monetária, né? Realizar essas operações chamado de redesconto e compulsório. Funciona da seguinte forma. Vamos falar antes do recolhimento aqui do compulsório, né? A gente tem o Banco Central aqui no meio, né? O Banco Central, que é o supervisor, e a gente tem diversas instituições no país. A gente tem um banco A, a gente tem um banco B, vamos colocar um banco C e um banco D aqui. Para fazer a política monetária, que é a estabilidade de preço, o Banco Central usa esses instrumentos. Um instrumento que a gente já viu é a própria taxa de juros, né? Ele pode aumentar ou baixar a Selic para deixar o custo do dinheiro mais caro ou não. E tudo que ele fizer para controlar a inflação, ele vai se utilizar desses recursos. Ele pode emitir o dinheiro novo, né? Quando a gente fala de impressão de dinheiro, hoje em dia não significa mais uma impressora gigantesca fazendo dinheiro vivo, porque o dinheiro, na maioria, já é digital. Então, como que ele faz isso? Ele joga dinheiro na economia ou tira. Então, antes de falar do compulsório, vamos falar aqui do open market, que é importante também. A gente tem que o open marketing é um mercado de títulos públicos, né? Um título público é uma dívida emitida pelo próprio país. A gente conhece muito como o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, na verdade, é um instrumento, é um ferramental ali para a pessoa física comprar e vender diretamente título público no mercado. Porém, quem faz mercado mesmo são os bancos e o próprio governo. Então, quando ele quer tirar o dinheiro da economia, a gente sempre vai chamar de uma política monetária contracionista de contração. Ele quer que diminuir, né? Na verdade, ele está querendo baixar a inflação. Então, para isso, ele vai ter que tirar o dinheiro da economia. E como que ele faz isso? Vendendo e comprando títulos públicos para outros bancos, porque o banco é quem dá dinheiro para as pessoas. Então, se ele deixa o banco com menos dinheiro, obviamente, esse banco vai ter mais restrição quando for dar crédito e as pessoas vão ter menos dinheiro e assim as pessoas e empresas vão gastar menos dinheiro e isso vai contrair a economia. Quando a gente compra alguma coisa no mercado, o que acontece? A gente está comprando uma fruta.
A gente tem que dar o quê em troca dessa fruta? Dinheiro para o mercado, né? A gente tem um supermercado aqui, a gente vai passar o dinheiro para o mercado e o mercado vai passar essa fruta aqui para a gente, que é o que a gente quer comprar. Quando a gente compra, via de regra, então, a gente está ficando sem o dinheiro, né? O dinheiro está indo para o supermercado. Nessa mesma analogia, se o Banco Central quer ser contracionista, quer tirar o dinheiro do mercado, o que ele tem que fazer? Nessa situação aqui, quem seria o supermercado e quem seria a pessoa que está comprando? Bom, o supermercado, nesse caso, seriam, seria o Banco Central, né? Seria o Banco Central aqui. Por quê? Porque o dinheiro agora está saindo dos bancos, que seria aqui o comprador. Então, o banco está comprando título público do Banco Central. Ao fazer isso, o banco está usando um dinheiro que ele poderia estar emprestando para as pessoas e ele está colocando ali. Por quê? Porque o Banco Central está vendendo para ele esses títulos públicos. Então, o Banco Central está acumulando dinheiro. E ao contrário, a gente tem as políticas chamadas expansionistas, que aí a gente quer expandir a economia, a gente quer fazer a economia crescer. Para fazer a economia crescer, tem que gastar mais. E para gastar mais, tem que ter mais dinheiro girando na economia. E aí vai acontecer o contrário, né? O Banco Central, neste caso, ele vai ter que comprar o título público dos bancos, porque ao comprar, ele está dando dinheiro para o banco vai ter mais dinheiro para fazer isso. Então, aqui a gente já deu rapidamente dois instrumentos importantes, a Selic e o Open Market. Agora vamos para o recolhimento do compulsório e as operações de redesconto, que tem esse mesmo objetivo, né? Estabilidade de preço. Então, sempre vai ser contração ou expansão. Se a gente tirar o dinheiro dos bancos, a gente está falando de contração, porque o banco tem menos dinheiro para emprestar para as pessoas vão gastar menos. E se o Banco Central coloca dinheiro de alguma forma nos bancos, os bancos emprestam mais. Então, o recolhimento do compulsório pelo Banco Central é o seguinte: imagina que o Banco Central definiu aqui um recolhimento de compulsório de 10%. Significa que todo o dinheiro que esses bancos captarem no dia, 10% no final daquele dia, esses bancos terão que enviar para o Banco Central. Então, vamos ver aqui duas opções. Vamos pegar que o Banco A, naquele dia, recebeu R$ 100.000 de depósito à vista, enfim, de poupança e coisa do tipo. Ele pode pegar os R$ 100.000 e emprestar para o outro? Não, ele não pode. Ele vai ter que mandar R$ 10.000 naquele dia para o Banco Central, porque o compulsório definido por ele, aqui nesse exemplo, é de 10%. O banco B conseguiu 200 mil. Então ele vai ter que jogar quanto? 10% de 200 mil, R$ 20.000 no Banco Central. Só que a gente tem dois bancos aqui que terminaram um dia com zero. O banco C e o banco D não conseguiram captar nada. Então aqui a gente já entra também para explicar o redesconto. Mas antes de explicar o que vai acontecer com o banco C e com o D, vamos ver um exemplo de como ela fica contracionista no recolhimento do compulsório, né? Vamos dizer, por exemplo, que o Banco Central está querendo fazer uma política contracionista, tirar o dinheiro dos bancos. O que que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o percentual do compulsório diário. Vamos dizer que era 10, foi para 20. Então agora o Banco A, que recebeu os R$ 100.000, vai ter que depositar R$ 20.000 e vai poder usar só 80. O Banco B, que tinha R$ 200.000, vai ter que depositar R$ 40.000 e vai poder usar só 160. E se fosse o contrário, né, se o Banco Central diminuísse esse percentual, aí obviamente sobraria mais dinheiro para esses bancos emprestarem. Já indo para a parte dos bancos que não conseguiram fazer isso, aí existe uma taxa, que é uma taxa de juros chamada de redesconto. E da mesma forma, essa taxa de juros de redesconto ela pode ser maior ou menor. É como se fosse uma multa pelo fato do banco não ter conseguido captar naquele dia. Então, o que que vai acontecer? O banco não pode ficar sem isso. Ele vai ter que pegar emprestado um dinheiro e vai ter que deixar uma garantia, normalmente título público ali, com vencimento de um dia. Ou seja, no dia seguinte ele tem que devolver.
E aí, essa taxa de empréstimo, né? Então, imagine que o Banco C foi lá e falou: Poxa, não tenho esse dinheiro. Perfeito. O Banco Central ou o banco vai emprestar para você, né, esse dinheiro, só que você vai ter que devolver ele com uma taxa de juros, diária. Então, se essa taxa de redesconto, essa multa é maior, quer dizer que o banco vai ter menos dinheiro ainda, contra acionista. Se for menor essa taxa de juros, aí é expansionista porque a multa é menor. E agora, continuando, a gente vai ver quem são os operacionais que ficam abaixo do Banco Central. Então, a gente tem aqui os bancos chamados de comerciais, né? A gente, Itaú, BB, qual que é a principal característica deles? Eles recebem depósito à vista. Então, tem conta corrente, tem poupança, podem também receber depósito a prazo, né? Para financiar a empresa a curto e médio prazo também. Como a gente viu, possuem conta corrente, tem serviços como financiamentos, né? Produtos de investimentos aqui, pagamentos, cheque especial. No caso, a poupança, produto de investimento aqui é mais de banco de investimento, tá? A gente colocou aqui por causa da poupança, que não é um produto dito de investimento, mas enfim. O principal ponto é depósito à vista. Elas são instituições privadas ou públicas, são constituídas como SAs, são sociedades anônimas, então são empresas financeiras, e essas são as principais características. Indo para o banco de investimento, aí sim a gente tem, hoje, né, BTG e XP são bancos de investimentos já. O XP começou como corretora, virou banco de investimento, agora está fazendo a parte do banco comercial, mas enfim, um dos diferenciais para o banco comercial é que eles são privados apenas, né? Não são públicos. Outro ponto importante também é que esses bancos aqui são SA, sociedades anônimas, não possuem conta corrente, ou seja, não captam à vista como os comerciais, captam a prazo, financiam com foco no longo prazo, principalmente de PJs, né, que são as empresas. Objetivam operações de participação societária, ou seja, elas que intermediam quando uma empresa quer abrir o capital em bolsa, fazer o IPO, tem que ser um banco com carteira de investimento, né? Financia o capital de giro de empresas, administram recursos de terceiros via fundos de investimento e clubes de investimentos, isso aqui também é importante, pode cair, né? Um banco múltiplo, lembrando também, ele não era os chamados conglomerados financeiros, nunca foram, então, se cair alguma coisa de banco múltiplo com carteira de investimento, era um conglomerado financeiro no passado? Não, não era. Só lembrando o que é um conglomerado financeiro, tem uma figura de uma holding, que é um grupo, né, um controlador, um CNPJ controlador, e abaixo dessa holding tem diversas outras empresas, né? Diversas PJs que podem ser do mesmo setor ou setores diferentes normalmente, para fazer função, escopos diferentes. Então, isso aqui será um conglomerado financeiro. É exatamente quando a gente fala de conglomerado ou grupo familiar, né? A gente tem às vezes a figura de um cliente que é uma pessoa física e eles têm ali e ele começa a te indicar outros clientes que são da família. Então tem irmãos, tem pai, mãe, etc. Indo para os bancos múltiplos agora, causa um pouco de confusão, porque também Itaú, BB são bancos, pô, não era comercial? É, mas na verdade é múltiplo. Por que que é um banco múltiplo? Porque é um banco que tem diversas carteiras de níveis de serviços diferentes. Por isso que ele é múltiplo, né? São várias carteiras. Como que tem que funcionar? Elas têm que ser também como bancos comerciais, privadas ou públicas, são SA, sociedades anônimas, e tem múltiplas carteiras. O importante aqui é ter pelo menos uma delas é fundamental para poder ser banco múltiplo. Ou ela tem que ter uma carteira comercial, ou ela tem que ter uma carteira de investimentos. E aí, as outras carteiras, se vai ser de leasing, desenvolvimento, crédito imobiliário, pode ser qualquer uma. O importante é que para ser múltiplo, ele tem que ser um banco comercial ou um banco de investimento. Por que que foi feito isso, né? Imagina que a gente tinha no passado diversas instituições financeiras e cada uma delas podia ter só uma carteira nesse exemplo aqui. Então a gente tinha uma que é comercial, o outro banco só fazia a parte de investimentos, o outro banco só leasing. E havia aqui as pessoas, né? Havia um conjunto de pessoas que tinham que abrir contas em banco.
Se a pessoa gostasse de um banco só, se ela quisesse ter investimentos ou tivesse uma empresa pensando em abrir o capital, ela teria que abrir uma conta num banco B também, ou seja, teria um banco A e um banco B. Quisesse fazer um leasing, teria que procurar um banco C. Para facilitar isso e dar mais praticidade para todo o sistema, criaram-se os bancos múltiplos, onde um banco A tem uma carteira comercial, legal. Como tem uma carteira comercial, você pode também ter uma carteira de investimentos, você pode ter uma carteira de leasing, você pode ter todas as carteiras que você quiser aqui embaixo por você ter uma carteira comercial. O banco B que tem investimento, a mesma coisa. Ele tem uma carteira de investimentos, se ele quiser, ele pode oferecer os outros níveis de serviço. Já o banco C não poderia, teria que virar um banco comercial de investimento antes. Isso facilita muito, porque aí os clientes agora que estavam aqui, eles podem optar melhor por ter apenas um banco, se assim ele quiser. Ele escolhe um banco que tenha todas as carteiras e ele pode fazer tudo ali dentro, né? O Itaú é um ótimo exemplo disso, mas tem o Banco do Brasil aqui, que aí já é do público-privado. Um outro detalhe importante quando a gente fala de banco múltiplo, uma forma que eu achei de decorar é assim, ele pode fazer um balanço só, né? Um balanço, então eu faço um desenho de um balanço mesmo, e as cordinhas são os CNPJs. Porque o importante disso é que, embora ele possa divulgar um balanço apenas, cada carteira tem que ser uma PJ diferente. Então, cada carteira tem que ter uma PJ, podendo divulgar um balanço. Agora, indo para as distribuidoras ou corretoras, né, como a Guide, por exemplo, hoje em dia, elas são a mesma coisa, desempenham o mesmo papel, né? Então, a gente tem aqui as SDTVMs, que são as sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, e a gente tem as SCTVMs, que são as sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários. Hoje, elas são exatamente iguais. São constituídas como SAs, sociedades anônimas, tem que ter autorização da CVM, e o importante aqui, fiscalizadas pelo Banco Central, porque é a instituição financeira. Elas podem administrar clubes e fundos de investimentos, intermediam operações de bolsa. O cliente quer comprar uma ação, o banco tem que ter uma corretora para fazer essa intermediação. E tanto para carteira de própria, carteira de terceiros, também operam derivativos, metais preciosos, câmbio, isso aqui sempre cai na prova. Podem atuar como agentes fiduciários de debenturistas, ou seja, debenturista é quando uma empresa emite um título da dívida dela, que é chamada debenture, e debenturistas são os investidores que compram. Então, eles podem atuar como o agente que vai proteger os investidores, os debenturistas. Os custos aqui de uma corretora, né, pode ser a corretagem, se for fundo de investimento, rebate, se for CDBs, etc., spread bancário, tem custo de custódia. Então, esse aqui é um exemplo do que fazem as distribuidoras e corretoras. E agora que a gente passou pelos órgãos normativos, supervisores e operacionais da primeira coluna, que seria o CMN, o Banco Central e depois os bancos, agora a gente vai para a segunda coluninha, onde a gente também tem como órgão deliberativo máximo o próprio CMN, e agora a gente tem a CVM, que vai ser o supervisor, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Então, a CVM ela vai disciplinar, fiscalizar e normatizar, ou seja, criar regras como os ICVMs que a gente sempre vê, o mercado de valores mobiliários no Brasil, além de desenvolvê-lo. Ela é uma entidade de autarquia especial, também significa que ela tem autonomia, e ela tem na sua composição quatro diretores que são nomeados pelo presidente da República e são aprovados pelo Senado, e um presidente com mandato de 5 anos. As funções da CVM: estimular a poupança em investimentos no mercado acionário, assegurando o funcionamento de bolsa, balcão e futuro, além de proteger os investidores. Então, isso aqui é importante, né? Proteger os investidores, não é proteger a empresa, é proteger os investidores. Vai fiscalizar o registro, a emissão e a distribuição dos títulos emitidos por SAs abertas, além das atividades e serviços do mercado de valores mobiliários em geral, investigando, punindo descumprimentos, e vai fazer cumprir práticas comerciais equitativas, ou seja, igualitárias,
coibindo as fraudes e as manipulações de mercado, né? Então, a gente tem crimes contra o mercado de capitais, como front running, utilizar inside trading para ganhar dinheiro e coisas desse tipo. E, além disso, importante também, vai fixar, né, os limites de comissões e emolumentos. E agora a gente vai para os operacionais abaixo da CVM. Então, o primeiro deles é a B3. A B3 hoje é praticamente um monopólio porque juntou com tudo, né? Então, ela é uma SA de capital aberto, é uma empresa que é negociada em bolsa. O ticker dela é a B3, SA3, é regulado pela CVM, obviamente. Foi uma fusão de vários mercados de bolsa, de mercado futuro, de clearing, de renda fixa, que é CETIP. Então, hoje, praticamente tudo que é título privado é com a B3 e tudo que for título público é com a Selic. Mantém ambientes e sistemas de negociação eletrônica, onde as instituições habilitadas vão negociar esses títulos, valores mobiliários e derivativos. Então, a gente está falando aqui de bolsa e balcão, né, balcão organizado. A negociação na B3 busca sempre a melhor formação de preço em tempo real, dando mais transparência quando a gente fala de equidade, e também atua como central depositária de ativos e contraparte central, que vai garantir as operações. A gente está falando das clearing houses, né? A clearing house, além de ser custodiante, fazer a guarda dos títulos e valores mobiliários, então ele tem essa parte de depositária. E também ela é responsável pela liquidação, que é quando a gente elimina ali o risco de contraparte, de um não pagar para o outro, por exemplo. Que é o cara que comprou tem que receber o título, o que vendeu tem que receber o dinheiro. As corretoras e distribuidoras têm as emissões reguladas pela CVM e a instituição corretora é regulada pelo Banco Central. Agora a gente está quase terminando. Eu sei que é bem denso, mas vamos lá. Vamos agora para os outros normativos que são mais simples. Então a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele é o normativo da parte de capitalizações, seguros, resseguros, da parte de previdências abertas, né, chamadas PGBL e VGBL, ele que vai criar as normas, né? Então ele vai fixar essas diretrizes de seguros privados, além de regular, constituir, fiscalizar, né, as seguradoras, as entidades de capitalização e também as previdências abertas. E para isso, ele vai utilizar abaixo dele o supervisor que a gente já viu antes, que é conhecido como a SUSEP. Então, é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia, vai controlar e fiscalizar os mercados de seguros, previdências abertas, seguros e capitalização, como a gente já disse. Indo para o Conselho Nacional de Previdência Complementar, é o normativo que vai regular principalmente os fundos chamados de pensão ou aquelas previdências fechadas. Como já falamos anteriormente, temos a mais conhecida que seria a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, onde quem pode ter acesso, se quiser investir parte do salário compulsoriamente, seriam os CLTs que trabalham ali dentro. E, por consequência, há diversas empresas que podem ter esses fundos de pensão. Um outro exemplo também de um fundo de pensão, para quem teve, é aquele tipo de previdência da empresa onde muitas vezes ela fala que você pode colocar 10% do seu salário direto e esses 10% ela vai dobrar o valor. Então, se R$ 100 equivalendo a 10% vão ser investidos nesse fundo de investimento e a empresa vai colocar mais 100, ou seja, vai dobrar o valor investido. Indo para o órgão supervisor do CNSP, temos a Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela é vinculada ao Ministério da Previdência Social e zela pelos interesses dos consumidores nesses mercados supervisionados, ou seja, os de fundos fechados. E aqui a gente tem também alguns agentes especiais, algumas deles a gente já viu, né? Uma Caixa Econômica Federal é um banco múltiplo, por exemplo. Eles pertencem simultaneamente aos normativos e também aos operadores, já que vão atuar como instituições financeiras, porém com atribuições que são interessantes para o governo federal operacionalizar algum tipo de benefício ou coisa do tipo. Então, a gente tem o Banco do Brasil, a gente tem o BASA, que é o Banco da Amazônia, BNB, o Banco do Nordeste, e também temos a Caixa Econômica Federal, que é bem conhecida,
É um banco múltiplo responsável por operacionalizar políticas do governo para habitação popular, saneamento básico, usa os recursos da caderneta de poupança e os depósitos judiciais para financiar o Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, além de gerir recursos do FGTS e ser o agente pagador da Bolsa Família e do Seguro-Desemprego. Aqui a gente já consegue ver por que o governo tem esses agentes especiais e é uma área de interesse deles. Porque ajuda muito na questão de gastos ali ou benefícios, né, como Bolsa Família e Seguro-Desemprego. BNDES é outro que é conhecido, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que normalmente financia empresas. Ela é pública, federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e é o principal instrumento do governo sendo o único acionista para financiar o longo prazo e os investimentos na economia. É regulado e supervisionado pelo Banco Central também e divulga a taxa de longo prazo, a TLP. Tem o Banco Mundial, que aqui é um pouquinho diferente dos que a gente já viu, e um pouco menos ouvido, mas também muito importante, já que ela trabalha em todas as áreas de desenvolvimento, levanta os recursos dos mercados financeiros internacionais e aplica para combater a pobreza através de financiamento em projetos em países em desenvolvimento. E agora a gente vai falar um pouco mais da Clearing House, que a gente já falou, que é uma câmara de compensação. São responsáveis pela custódia ou guarda e liquidação das operações, porque assim vai mitigar o risco da contraparte, aquele risco de um compra e não recebe o dinheiro ou vice-versa. A B3, ela é para títulos privados hoje, já que ela junta tudo, e tem a Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, mais para títulos públicos. A Selic também é a depositária central desses títulos. Vai processar a emissão, resgate, o pagamento de juros e custódia desses ativos, e as suas liquidações são operadas no conceito de liquidação bruta em tempo real, a LBTR, garantindo agilidade e segurança. Falando um pouquinho mais também de algo que a gente já mencionou lá atrás, o sistema de pagamentos brasileiro. Ele é um mecanismo com um conjunto de regras integrados, ou seja, que estão agindo em sinergia de forma eletrônica, que vão suportar as movimentações financeiras entre todos os agentes do mercado, pessoas físicas, empresas, entes governamentais, fazendo a liquidação em tempo real e mitigando o risco sistêmico. Um exemplo é o Pix, que todo mundo já conhece, mas é relativamente novo, TEDs, compensação de cheques, etc. O SPB é administrado pelo Banco Central e tem também a questão do sistema de transferência de reservas, chamado de STR, que vai realizar a transferência dos recursos entre as instituições financeiras, sendo que o SPB é o responsável por essa transferência, como já vimos, em LBTR ou liquidação bruta em tempo real, para diminuir o risco sistêmico. E agora, para fechar esse capítulo, a gente vai falar dos tipos de investidores. Vamos começar falando dos investidores profissionais, porque o fluxo fica mais fácil de entender depois. O investidor profissional é uma PF ou uma PJ que atestem ter por escrito mais de 10 milhões de reais em investimentos financeiros. E é importante essa questão de atestar por escrito ou assinar por escrito um termo que eles têm esse valor. Não adianta ter apenas o dinheiro se você não assinou, não atestou que tem. E não vale você ter 9 milhões em imóveis imobilizados e 1 milhão em dinheiro, que você não pode assinar esse termo de investidor profissional. São instituições financeiras, seguradoras, sociedades de capitalização e clubes de investimentos, desde que esses clubes sejam geridos por um administrador autorizado pela CVM. Tem também entidades abertas e fechadas de previdência complementar, as seguradoras, já que elas normalmente têm muito mais do que 10 milhões. E administradores de carteiras e consultores de valores mobiliários em relação ao próprio patrimônio podem assinar esse termo. Podem constituir também fundos exclusivos, ou seja, aquele fundo de uma pessoa só. A partir de 10 milhões de reais, ele vira profissional e já pode fazer sentido abrir um fundo exclusivo. O investidor qualificado, ele é parecido, mas ele é menor. Obviamente, o investidor profissional já é qualificado por natureza, porque o investidor qualificado tem que assinar um termo por escrito, dizendo que tem mais de 1 milhão de reais em investimentos financeiros.
São profissionais também certificados Ancord, CEA, CGA, CNPI, CFP em relação aos próprios recursos, ou seja, não precisa ter esse dinheiro se tiver essa certificação. E os clubes de investimentos com carteira gerida por um ou mais cotistas que sejam qualificados. E os investidores não residentes, pessoas físicas ou jurídicas, inclusive fundos de investimentos com sede ou residência no exterior e que investam recursos no Brasil. O investidor não residente, por natureza, também já é um investidor profissional e precisa de autorização da CVM, que é importante pontuar. No Sistema Financeiro Nacional, o BNDES, BM, Base e Banco do Brasil são. Então, aqui nessa questão, ele está querendo entender que tipo de bancos são esses dentro do Sistema Financeiro Nacional. E dentro desse sistema, o governo tem alguns bancos que auxiliam na questão de parte estratégica para ajuda social também, muitas vezes, para desenvolvimento das empresas, no caso do BNDES, e também em outras áreas, como a própria Caixa Econômica, que não está aqui, mas que ele é um ótimo, é uma instituição financeira que tem essa parte, vamos dizer, pública-privada, que ajuda no sistema financeiro de habitação, por exemplo. Então, eles são instituições financeiras que ajudam o governo em algumas frentes sociais e também para desenvolvimento do país em geral. E a alternativa que a gente está buscando são os chamados agentes especiais. Essa seria a nossa alternativa correta. Aqui abaixo eu já coloco um pouco mais sobre os outros agentes especiais, mas como a gente já grifou a primeira, a gente vai eliminar os outros, né? Porque eles podem ser os bancos de investimento, bancos comerciais, alguns têm essas funções também. Porém, quando a gente está falando especificamente desses que foram listados aqui, estamos falando dos chamados agentes especiais. Bancos comerciais e bancos de investimento são fiscalizados por quem? Antes de começar essa questão, eu já vou colocar aqui aquele desenho onde a gente tem todos os normativos, os supervisores e também os seus operacionais abaixo, para a gente tentar estudar posteriormente. Mas quando a gente está falando de bancos de investimentos e bancos comerciais, são instituições financeiras. Instituições financeiras são fiscalizadas pelo supervisor chamado de Banco Central, que seria a nossa opção correta. Porém, como a gente pode ver nessa imagem, a gente tem aqui que corretoras e distribuidoras de valores, que são instituições financeiras, são fiscalizadas tanto pelo Banco Central quanto pela CVM. E para a gente entender isso aqui, significa o quê? O Banco Central vai fiscalizar instituições financeiras e quando se trata da CVM, ele vai fiscalizar muito mais a questão das emissões de valores mobiliários, a parte de distribuição, a própria B3, né, a parte que se enquadram as empresas chamadas de SAs abertas, que estão negociadas em bolsa, e também dentro das corretoras ali, da própria distribuição em si e algum tipo de ativo que estão lá dentro. Então, indo para as outras alternativas aqui, só para a gente passar por todas, a gente tem a CVM, que a gente acabou de falar, fiscaliza mais as empresas de capital aberto, as emissões de valores imobiliários em geral. O CMN também, que é o Conselho Monetário Nacional, normativo máximo dentro do sistema financeiro nacional. Então, ele não fiscaliza, ele está acima, ele disciplina, ele cria regras que o Banco Central e a CVM precisam executar no caso. E o Copom, que nesse caso é o Comitê de Política Monetária, que está ligado muito mais ao Banco Central na definição de taxa Selic, por exemplo. A respeito das competências do Bacen estão corretas, exceto. Como a gente sempre diz aqui, quando a gente tem essa palavra exceto, a gente sabe que tem três alternativas que estão corretas e as outras estarão erradas, e a gente vai querer exatamente a que está errada. O que que a gente tem que lembrar sempre quando falamos de órgãos normativos supervisores, né? Vou colocar aqui um pouco embaixo mais sobre o Banco Central para a matéria de estudos, porém a gente sabe que o normativo acima do Banco Central é o CMN, o Conselho Monetário Nacional. Ele vai criar as normas, ele vai disciplinar ali o mercado,
e a gente vai ter o Banco Central que vai executar tudo que está mais ligado com instituições financeiras em geral. Indo para as alternativas aqui. O Banco Central é responsável pela condução da política monetária? Sim, o Banco Central tem essa atribuição, né? Conduzir a política monetária significa utilizar aqueles instrumentos como mudar a própria taxa de juros via Copom para dar estabilidade de preço, né? Um dos objetivos do Banco Central é estabilizar o preço, que seria a inflação, e para isso ele pode usar os juros. Temos também o Open Market, onde vai comprar e vender títulos públicos federais. Temos a taxa de redesconto, temos o depósito compulsório. Então, essa aqui sim é uma das responsabilidades. Como queremos a exceção, está errado. Exerce o controle de crédito em todas as suas formas e faz o controle de capital estrangeiro. Sim, exercer esse controle significa uma parte mais de execução. Então, o Banco Central ele vai fazer o controle do crédito. Quem vai coordenar, criar todas as políticas de crédito monetário vai ser o Conselho Monetário Nacional. O Banco Central exerce controle. Então, essa aqui também é uma das atribuições, porém queremos usar errada. Emite papel moeda com autonomia e determina o percentual do compulsório? Correto também. Ele vai emitir o papel moeda. Atualmente, ele não precisa mais da autorização do Conselho Monetário Nacional, por isso que ele tem essa autonomia para emissão e também determinar aquele percentual do compulsório. O que seria esse determinar o percentual do compulsório? A gente sabe que política monetária está ligado a você colocar mais dinheiro na economia ou não. E uma forma de fazer isso é utilizando alguns instrumentos, né, para controlar os bancos. Então a gente tem aqui o Banco Central e a gente tem diversas instituições financeiras que são os bancos, né? Banco A, Banco B, Banco C e o Banco C no exemplo aqui, etc. Que seria esse compulsório, né? O compulsório é um percentual que todos os bancos, todos os dias, quando eles captam o dinheiro dos investidores, um percentual tem que ser jogado diretamente para o Banco Central para eliminar um risco sistêmico de quebradeira, ou seja, o banco não pode investir tudo o que ele captou naquele dia. Se o compulsório determinado pelo Banco Central for de 10%, significa que a cada 100 mil reais que cada uma dessas instituições captou, 10 mil reais naquele dia terão que ir para o Banco Central. Então, o banco vai ter ali menos dinheiro para investir. Se a gente está falando que ele tem que jogar 10%, ele só vai ter 90 mil reais para fazer os investimentos. Agora, vamos imaginar que o Banco Central foi lá e decidiu que o compulsório agora vai ser de 20%. O que ele está fazendo na prática? Ele está tirando o dinheiro do mercado. Ele está deixando o mercado sem menos dinheiro para emprestar, porque agora o banco vai ter que jogar 20 mil reais naquele dia, e em vez de ter 90 mil para investir para dar crédito, ele vai ter 80 mil reais. Ele está tirando o dinheiro da economia. Essa política monetária é chamada de contracionista. Ele está contraindo para tentar controlar a inflação. A inflação pode estar muito alta, as pessoas podem estar comprando muito. Então, para inibir um pouco isso, ele tira um pouco do dinheiro da economia para tirar a força dela. Assim, a gente vai ficar com a última alternativa, que é a nossa exceção. Determina o percentual máximo de crédito que um banco pode emprestar a um cliente ou um grupo econômico. Essa questão ela é uma pegadinha. Se a gente lê sem cuidado, provavelmente a gente erra, porque tem essa parte aqui. Determinar o percentual máximo de crédito que um banco pode emprestar para um cliente ou um grupo econômico. Na verdade, isso aqui vai ser uma atribuição individual de cada banco, né? Embora o Banco Central ali fiscalize as instituições financeiras bancárias, quando a gente entra ali nessa especificidade, né? Imagina o Banco Central controlar o quanto ele vai dar de crédito para cada pessoa individual. Isso daí é algo que o próprio banco tem que fazer, né? Com os controles deles, enfim, seguindo outros critérios. Sobre o nosso sistema financeiro nacional. Então, para entender essa questão também, acho que é legal a gente colocar aqui embaixo um dos principais objetivos do sistema financeiro nacional.
E nessa imagem aqui, a gente já consegue perceber o que que ele está fazendo, né? Uma das primeiras funções é o quê? Temos os agentes chamados superavitários ou poupadores, aqueles que têm o dinheiro, no caso, uma instituição financeira, e temos do outro lado os chamados tomadores ou os agentes deficitários, aqueles que tomam o dinheiro emprestado de uma instituição para fazer frente às suas obrigações. Então, esse é um dos papéis, fazer essa intermediação e troca desses recursos, né? Onde basicamente o agente tomador ou deficitário que precisa do dinheiro procura uma instituição financeira que é o agente poupador ou superavitário que tem o dinheiro e vai emprestar esse dinheiro a uma taxa de juros. Então, basicamente, esse seria o conceito que estamos buscando. Indo para as alternativas aqui, vendo uma a uma. Então, é o conjunto de instituições financeiras que usam instrumentos financeiros com o objetivo de transferir recursos dos agentes superavitários, chamados de poupadores, para os agentes deficitários, chamados de tomadores. Essa aqui já é a nossa questão correta, na verdade, então a gente já pode marcar ela e vamos entender aonde está o erro das outras. É o conjunto das instituições financeiras que usam instrumentos financeiros com o objetivo de transferir recursos dos agentes superavitários, chamados de tomadores? Não. Quem está tomando é o deficitário. Então aqui ele já está invertido, né? É o conjunto das instituições financeiras que usam instrumentos financeiros com o objetivo de transferir recursos dos agentes deficitários, chamados de tomadores, para os agentes superavitários, chamados de poupadores. Então, essa questão aqui também está invertida aqui nessa primeira parte, né? Usam instrumentos financeiros com o objetivo de transferir recursos dos agentes deficitários? Não, porque os agentes deficitários são os que precisam do recurso e não o contrário. Isso vai eliminar, então, as outras alternativas aqui. A respeito da SUSEP, qual a alternativa correta? Então, quando a gente tem essas alternativas, é legal dar uma lidinha aqui. Então, bom, a 1 está dizendo que além de disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor de seguros, ela fixa as características gerais de contratos de seguro, resseguros, previdências abertas e capitalização. A 2 está falando que ela tem uma atuação relacionada à proteção e captação de poupança por meio de seguros, resseguros, previdências abertas e capitalização. Para responder essa questão aqui, a gente tem que entender um pouquinho daqueles normativos supervisores. Então, a gente já sabe que temos aqui o Sistema Financeiro Nacional, a gente sabe que a gente tem alguns normativos que são os que ficam aqui em cima. A gente vai focar apenas no normativo que cuida da SUSEP no caso. Então, a gente sabe que a gente tem o CMN, que é o normativo máximo, e a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Quando a gente está falando de Conselho Nacional de Seguros Privados, o supervisor abaixo dele é a SUSEP, que é onde vai estar o nosso foco, e aqui seria a Previc. Principal diferença entre eles, a Previc cuida de fundos de pensão ou aqueles fundos chamados de fechados, né? Então, o fundo de pensão, o fundo fechado. E a SUSEP vai cuidar dos fundos previdenciários abertos, aqueles que a gente pode acessar num banco, um PGBL, um VGBL. Vai cuidar da área de seguros, vai cuidar da área de resseguros e também da parte de capitalização. Então, sabendo disso, basta a gente lembrar o que que um normativo é e o que que um supervisor barra executor é. Assim como o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados, que é o que a gente está buscando aqui, ele vai criar as normas. Então, qualquer verbo que esteja ligado com disciplinar, é, criar normas, fixar características gerais dos produtos, na verdade é do normativo e não do executor. Tendo isso em mente, e voltando para as opções, o que que a gente pode entender aqui? A 1 está falando que além de disciplinar a corretagem do mercado e a profissão do corretor de seguros, vai fixar as características gerais. Então, essa aqui, se a gente não tiver muito cuidado, a gente vai errar.
porque aqui ele está falando do Conselho Nacional de Seguro Privado, é um normativo, não está falando do executor, que seria a SUSEP no caso. A 2 está falando que tem uma atuação relacionada à proteção e captação de poupança por meio de seguros, resseguros, previdências abertas e capitalização. Isso aqui sim, a atuação da SUSEP está relacionada a tudo isso, como a gente viu aqui. Então, essa alternativa está correta. E a gente vai grifar aqui a que diz que a um está errada e que a 2 está correta. A respeito das seguintes questões, quais estão corretas? Então, quando a gente se depara com essas, é legal dar uma lida aqui nas opções antes de responder. A 1 está dizendo que as EAPCs, entidades abertas de previdência complementar e seguradoras, são investidores institucionais. 2. Clubes de investimentos cujo gestor seja administrador de carteira de valores mobiliários autorizados pela CVM são investidores institucionais. 3. Fundos de investimentos são investidores institucionais. 4. Family offices e corretoras são investidores institucionais. Bom, para responder essa questão aqui, a gente já sabe que ele está falando do chamado investidor institucional. E o que é um investidor institucional? É um investidor gigante, que tem bastante dinheiro. Todos eles aqui são investidores institucionais, entidades abertas de previdência complementar. Imagina quanto dinheiro não tem numa seguradora. Clube de investimentos também, né? Cujo administrador seja ali, cujo gestor seja um administrador de carteira também. Fundo de investimentos também. E family office e corretoras também. Então, todas as alternativas aqui são considerados investidores institucionais, aqueles que movem os mercados. Também, no jargão, são chamados de os tubarões. A respeito de bancos múltiplos. Nessa questão aqui, a gente pode matar ela rapidamente, né? Olhando por cima, o que ela está pedindo aqui, a gente sabe que ela está pedindo como que ela pode operar através de um CNPJ e também quais balanços que elas podem ter. Para motivo de estudo, estou colocando aqui embaixo já o que são os bancos múltiplos, e assim a gente vai ter essa resposta também. E um banco múltiplo, obrigatoriamente, deve ter pelo menos uma carteira ou comercial ou de investimento, e a outra pode ser qualquer uma das outras carteiras. Mas a parte importante para a gente decorar se cair essa questão é literalmente fazer um desenho de uma balança. É a forma mais fácil de entender, né? Então aqui a gente tem uma balança, normalmente ela está em alguma árvore ou alguma coisa do tipo. Então o que que vai acontecer? A gente tem aqui uma balança e a gente tem duas cordas, que seriam o CNPJ. E isso aqui é a nossa resposta. Ele pode publicar um balanço, mas ele tem que ter um CNPJ para cada carteira. Então, a alternativa aqui é exatamente a que diz isso. Devem operar com um CNPJ para cada carteira e podem publicar um único balanço. A respeito de investidores qualificados. Então, vamos lá, vamos entender quem são esses investidores qualificados. É aquele investidor que, além de ter R$ 1 milhão em patrimônio financeiro, então não vale se a pessoa tem, por exemplo, um imóvel de R$ 700 mil e R$ 300 mil em dinheiro. E além de ter esse dinheiro, ele tem que ter um termo assinado atestando que ele tem esse valor. Ou seja, se ele apenas tiver o valor financeiro de 1 milhão e não tiver assinado esse termo, ele não é qualificado. Então, indo para as alternativas aqui, quem são os investidores qualificados? São investidores que possuem R$ 1 milhão em patrimônio? Errado, está faltando aqui o termo. São investidores profissionais? E essa aqui também não, né? O que é um investidor profissional? É aquele investidor que tem 10 milhões em investimentos financeiros e tem o termo assinado atestando esta condição. Não adianta ter só o dinheiro, tem que ter o termo assinado, assim como os qualificados. Isso significa também o quê? Que todo investidor profissional que tem 10 milhões e o termo, ele necessariamente é um investidor qualificado, mas o contrário não é verdade. Ou seja, o investidor qualificado, ele não é, nem sempre é um investidor profissional. Por quê? Porque o investidor qualificado, ele tem que ter a partir de 1 milhão. Se ele tiver 1 milhão e o termo, ele é apenas qualificado e não é profissional. São investidores que possuem R$ 1 milhão em investimentos financeiros e atestem essa condição mediante assinatura de termo. Já é a resposta que a gente está procurando, é a correta. E a última não é, porque ele está falando que tem que ter 10 milhões
e a gente acabou de ver que é 1 milhão, na verdade. João é cliente de um banco múltiplo e gostaria de investir em ações. Se a instituição tiver este nível de serviço, essa ordem deve ser repassada à bolsa usando qual intermediário? Então, para responder essa questão, também a gente tem que entender que quando a gente está tratando de um assunto que seria investimentos em ações, né, ordem que deve ser repassada ali, um cliente liga para um banco e ele quer comprar alguma ação. Esse banco ele tem que ter ali na parte interna dele alguma instituição financeira plugada. E nesse caso, a gente está falando das corretoras ou distribuidoras de valores mobiliários, né? Que hoje fazem exatamente a mesma coisa. Não tem mais diferença entre uma SCTVM, que é uma corretora, ou uma SDTVM, que é uma sociedade distribuidora de títulos e valores mobiliários. E isso, por consequência, vai eliminar todas as nossas outras alternativas, né? Não é um banco de investimento que é um intermediário, não é um banco comercial e não é a mesa de operação, né? Ou seja, tem uma mesa de operação, obviamente, mas ela fica dentro de uma corretora ali. Então, se tiver uma corretora, a instituição vai poder utilizar esse serviço, esse nível de serviço para o cliente. A respeito da Caixa Econômica Federal é correto. É um banco múltiplo que operacionaliza políticas do governo federal para habitação popular e saneamento básico, usando recursos de cadernetas de poupança e depósitos judiciais para financiar o SFH. 2. Faz parte dos agentes especiais por terem sua importância estratégica e social para o governo. 3. Além de gerir recursos do FGTS, é o agente pagador do Bolsa Família e Seguro-Desemprego. Então, essa questão está falando de um dos agentes especiais, né? Agentes especiais são aqueles agentes que têm aquela função meio híbrida de ajudar o governo nas questões assistenciais, de desenvolvimento do país. O BNDES, por exemplo, é uma instituição de desenvolvimento que fomenta as indústrias, as empresas, né? Dando crédito mais barato para que elas possam criar empregos. A gente tem também a Caixa Econômica Federal, que vai fazer esse papel também de ajudar o governo com algumas questões. Indo para as alternativas, a primeira delas está corretíssima. É um banco múltiplo que operacionaliza políticas do governo federal para habitação popular e saneamento básico, usando recursos de caderneta de poupança e depósitos judiciais para financiar o SFH, que é o sistema de habitação, né, do governo. Então, ele é um banco múltiplo porque ele recebe ali depósito à vista, então é banco comercial ali dentro, e também ele tem esse papel super importante de habitação popular e saneamento. A 2 faz parte dos agentes especiais por terem sua importância estratégica e social para o governo, perfeito, está correto também. E a 3, além de gerir recursos do FGTS, é o agente pagador do Bolsa Família e do Seguro-Desemprego. Estão corretos também. Então, todas as alternativas nesse caso são corretas. A respeito dos chamados bancos múltiplos, está incorreto. Antes de começar a responder essa questão, coloquei aqui embaixo essa imagem que detalha um pouco mais das características dos chamados bancos múltiplos. Antes de começar, é legal a gente entender um pouquinho dessas características também. Um banco múltiplo, ele é chamado de múltiplo porque ele pode ter várias carteiras dentro dele. E é importante a gente lembrar também que o banco, ele pode divulgar apenas um balanço, mas cada carteira tem que ter um CNPJ diferente. Então é legal a gente fazer essa imagem aqui para a gente sempre lembrar. É uma balança mesmo. Como só tem uma balança, a gente sabe que cada corda é um CNPJ dentro de cada um desses bancos. Isso aconteceu para dar mais praticidade para o mercado. Imagina que antes a gente tinha uma instituição A, ou um banco A, um banco B, e cada um desses bancos tinha apenas uma carteira. Um cliente que gostasse de alguma bandeira de um desses bancos, para ter investimentos, ele deveria procurar um banco A, por exemplo, porque tinha uma carteira de investimentos. Um banco B, porque tinha uma carteira chamada comercial, e um banco C que tinha uma carteira de arrendamento mercantil. Então, o cliente deveria abrir conta em três bancos para ter coisas diferentes, né? Se ele quisesse, por exemplo, fazer investimentos ou abrir uma PJ
para ter um capital de giro, deveria procurar esse banco A. Para fazer depósito à vista, para investir em poupanças, ter uma conta corrente no banco comercial e assim em diante. Então, para dar uma praticidade para esse nível de mercado, melhorar o nível de serviço, foram criados bancos múltiplos, onde o banco tem que ter pelo menos uma carteira chamada de comercial, obrigatoriamente, ou uma carteira de investimentos. E a partir disso, as outras carteiras podem ser diversas, como arrendamento mercantil, como o de desenvolvimento e etc. Então, dito isso, a gente já pode ir para as alternativas. Como ele quer a resposta incorreta, a gente tem que ter muito cuidado, porque sabemos que devem haver três que estão ali corretas e uma provavelmente está errada. A primeira diz que bancos múltiplos são aqueles bancos que devem ter pelo menos uma carteira comercial ou de investimentos. Então, essa a gente vai marcar como errada porque não é correta. A próxima alternativa diz que antigamente eram conhecidos como conglomerados financeiros. Essa já é a nossa exceção. Um conglomerado financeiro, só para a gente explicar aqui, é quando a gente tem um grupo que pode ser chamado de uma holding, que é uma CNPJ, e que ele vai agrupar dentro dessa holding diversos CNPJs diferentes. Então, diversas empresas que podem ser de diversos ramos diferentes. Conceitualmente pode confundir, mas está errado. A criação dessas instituições deu praticidade e permitiu menos burocracia das operações financeiras, por concentrar em uma razão social diversas carteiras de atividades, essa aqui também está correta. E a última alternativa está dizendo que um banco múltiplo é fiscalizado pelo Banco Central, e essa alternativa também é correta. Instituições financeiras têm um órgão supervisor, e no caso dos bancos seria o próprio Banco Central.